Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do estudo referente à disciplina Probabilidade e Estatística. E o tema do vídeo aqui é variância e desvio padrão. Essas medidas, gente, de variância e desvio padrão são duas das medidas mais importantes da estatística. São elas que medem, algumas das medidas que medem a variabilidade dos dados em relação à média de uma variável aleatória. Por exemplo, imagine você tem uma variável aleatória que ela está assumindo certos valores. Aí você quer perguntar o seguinte: esses valores, eles estão próximos da média, a maior parte deles, ou eles são dispersos em relação a essa média? Isso é muito importante, porque uma vez que você tem uma variabilidade pequena, se você conhece a média, você fala, eu conheço também mais ou menos os valores da minha distribuição. Porque como a variabilidade é pequena, então eles ocorrem ali perto. O contrário também acontece, Às vezes você tem uma variável aleatória que ela está lá dando vários dados, agora eles estão muito distantes uns dos outros, tal. Aí você vai calcular a média. E você olha a média e fala, poxa, tudo bem, eu tenho uma certa média aqui que não se parece com meus dados estão distantes dela. Eu tenho um dado pequeno com um dado muito grande e tem uma média que fica lá distante dos dois. Então isso pode acontecer também. E quem vai nos dizer isso são essas duas medidazinhas aqui. Em particular a segunda, que ela está na mesma natureza da sua variável aleatória. Mas para a gente entender, gente, essas duas medidas, a gente vai precisar fazer uma deduçãozinha numa fórmula. E aí vamos lá. Primeiro, vamos definir o que vem a ser o momento de ordem K de uma variável aleatória. A definição é o seguinte: o momento de ordem K de uma variável aleatória x em relação à média μ é definido por μ índice K, vai ser o quê? A esperança dessa diferença aqui. Eu vou pegar cada cara da variável aleatória, subtrair da média e elevar a K e tirar a esperança disso aí. No caso discreto, o que eu faria? Você tem lá a sua tabela. Aí você tira a média primeiro, vai achar o valor μ. Aí você pega cada carinha da sua tabela e subtrai de μ. Eleva esse carinha a esse K e depois multiplica pela probabilidade dele. No caso contínuo, complica um pouquinho mais. Você vai resolver essa integral aqui. Você vai pegar o x menos a média que você calculou da variável aleatória, elevar a K e multiplicar pela função densidade. Integrais de menos infinito a mais infinito. A gente vai ver o seguinte, que tem uma forma um pouco mais fácil, no caso, quando a gente for trabalhar em variância, para a gente trabalhar. Mas, a princípio, eu preciso dessa definição aqui. Perceba, gente, que aqui tem uma certa variabilidade. O que eu estou calculando aqui, sim? Olha bem. É uma certa esperança de uma certa variabilidade, porque eu estou subtraindo todo indivíduo, eu estou tirando a média dele. Então, eu estou vendo o quão distante ele está da média. Estou levando isso a uma potência e depois estou somando tudo e dividindo. Então, de certa forma, eu estou fazendo o quê? Medindo a variabilidade. Tá certo? O momento de ordem K em relação à origem é definido como isso aqui. Então, para a gente poder definir de uma forma mais fácil a variância e o desvio padrão lá na frente, eu ainda não falei deles dois aqui, a gente vai precisar dessa definição aqui, que é o momento de ordem K em relação à origem. O que acontece? Nesse caso aqui, não preciso subtrair a média μ. Simplesmente, eu só pego a variável aleatória x e elevo a K. Por exemplo, nessa coisa aqui de cima seria o quê? Seria só o xi elevado a K vezes o p de xi, e aqui só o x elevado a K vezes a função densidade de probabilidade, f de x. Tá certo? Então, gente, guarda as definições anteriores e vamos para a definição central. Variância e depois, consequentemente, advinda dela, temos o desvio padrão. Olha, define-se a variância de uma variável aleatória x como sendo o quê? A variância de x, você pode botar assim, var x, ou sigma ao quadrado x, essa notaçãozinha é o quê? É essa esperança aqui. Ô professor, botou um 2 aqui. Sim. A variância é o momento de ordem 2 da variável aleatória. Só que lá no slide passado nós falamos para ordem qualquer, para ordem K. Só que para nós vai interessar quando esse K for 2. Tá certo? Então a gente vai pegar, no caso discreto, subtrair a média de todos os indivíduos, que ocorrem na variável aleatória, elevar isso ao quadrado e depois multiplicar pela probabilidade. Algo bem tranquilo, a gente vai fazer um exemplo, não tem muita complicação não. E aí, derivado da variância, nós temos o desvio padrão. Define-se o desvio padrão de uma variável aleatória x como sendo o quê? Sigma x, sem um quadradinho, é o quê? O raiz quadrada da variância. Então, tendo a
variância, você tira a raiz quadrada, acha o desvio, e tendo o desvio padrão, você eleva ao quadrado, acha a variância. Então, meio que tendo um, você já consegue achar o outro, beleza? E aí, gente, vem um probleminha, né? Que calcular isso aqui, principalmente no caso contínuo, dessa forma que está aqui, é um pouco chato. Né? Porque, voltando aqui, ó, bota aqui para cá igual a 2. Né? Nós temos que resolver essa integral. Então, nós temos aqui x menos, sei lá, uma média 3. X menos 3 elevado ao quadrado vezes a densidade. Pô, vai dar um polinômio vezes uma função. Para nós aqui, na maioria das vezes, é um polinômio. Você até poderia desenvolver, tal, mas vai ter que integrar um pouco grande. Então, uma forma de você fazer isso é o seguinte, é usar esta simplificação que eu vou mostrar da dedução aqui. Olha, por definição, nós temos que a variância da variável aleatória é o quê? É o momento de ordem 2. X menos mi ao quadrado, e depois tira a esperança dessas diferenças, a média dessas diferenças, do quadrado dessas diferenças, né? O que acontece, gente? Eu posso desenvolver isso aqui de dentro, ó. Eu posso desenvolver esse produto notável, ó. Vai ficar o quadrado dessa, mais menos 2 vezes essa, mais o quadrado dessa. Ó, o produtivo notável básico. Certo? O que acontece? A média, ela tem uma propriedade, isso a gente viu numa das videoaulas passadas, que se eu estou somando duas variáveis aleatórias e quer tirar a média dessa soma, é o mesmo que eu tirar a média da variável aleatória x e a média da variável aleatória y e somar. Então, a esperança de uma soma é a soma das esperanças de variáveis aleatórias. Então, eu posso passar uma esperança para esse cara, para esse e para esse. Então, eu vou ter a e de x ao quadrado menos esta esperança aqui, porque a probabilidade da média vale é mais ou menos, né? Pode ser somando ou subtraindo. E essa é outra esperança aqui. Então, o que acontece? Nesse caso aqui eu não vou mexer muito não. Eu já sei calcular isso aqui. Né? É o momento de ordem 2 em relação à origem, não tem um mi aqui. Agora, esse carinha aqui ó, tem um 2 e tem um mi de x aqui, que é um valor calculado já. Quando eu olho para a variável x assim, gente, são valores que vão ocorrendo. Quando eu olho para o mi de x, eu estou falando, não, isso aqui é a média que eu já calculei. Então, tanto esse 2 quanto esse mi, eles são constantes. Eu posso, numa segunda etapa, puxar isso aqui para fora. Ficar só o e de x e ficar 2 vezes esse mi aqui fora. E aqui também, ó, esse mi de x é a média já calculada. A gente viu que a média tem uma propriedade o quê? A esperança de k, uma variável aleatória k constante, é igual a esse k. Então a gente pode vir para cá, ó, onde eu puxei o 2 e o mi de x para fora. E aqui o e de mi ao quadrado de x é o mi ao quadrado. Só que o que é e de x, gente? É a própria média mi. Eu falei que a variável aleatória x tem o quê? Média mi de x. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Esse carinha aqui eu troco por esse carinha aqui. Aí o que eu tenho, ó? 2 vezes mi de x vezes mi de x dá 2 mi de x ao quadrado. Mais um mi de x ao quadrado positivo dá o quê? Uma quantidade dessa negativa. Cheguei aqui. Então no final eu posso dar uma retornadazinha e falar, não, esse cara aqui, esse mi de x ao quadrado, ele é o quê? O quadrado do momento de ordem 1, ou seja, é o quadrado da média. Pronto, a gente tem essa formulazinha aqui para o cálculo da variância. Eu garanto para você o seguinte, é muito mais fácil você calcular a variância dividindo a fórmula em 2 pedaços, que é esse aqui, você calcula primeiro esse cara, ou primeiro esse, né? E depois joga na fórmula, então você calcula primeiro a média, né? Digamos assim, normalmente eu faço assim, depois calculo o quadrado, né? O segundo momento em relação à origem, né? Elevo a média ao quadrado e faço essa subtração. É melhor do que você calcular direto isso aqui, tá certo? Principalmente no caso contínuo. Beleza? Então, no exercício eu vou estar usando esta fórmula, tá certo? Nos exercícios. Mas se você tiver dúvida, não, professor, eu queria ver uma definição e tal, eu posso estar fazendo no quadro. Beleza? Posso fazer um videozinho anexo, falar, não, vamos resolver usando a definição primária que vem lá, tá certo? No slide anterior. A gente pode estar fazendo. Então, gente, vamos aqui para um exemplo, porque às vezes a aula, né, começa a ficar pesada, pois tanto de forma. A gente faz essa explanação, porque às vezes tem alguém que está estudando com um foco um pouco mais assim, estrutural, entendendo o porquê das coisas. Tem gente que está mais preocupado, não, eu quero aplicar logo. Aí a gente tem que tentar agradar os dois. Então aqui eu tentei dar uma deduzida de uma maneira mais fácil, calcular a variância, tá certo? Por isso que o vídeo demorou um pouquinho, né?
mais, até aqui, né? Vamos para o exemplo. E aí no exemplo, vamos agradar todo mundo. Ó. Determine a variância e o desvio padrão da variável x, cuja distribuição de probabilidade é dada a seguir. Então está aqui a distribuição de probabilidade. Eu tenho aqui minha variável aleatória, ocorre nos valores 0, 3, 6 e 9, com essas respectivas probabilidades aqui. Certo? Então vamos ali para o 4 para a gente fazer esta continha. Então, gente, ó, está aqui os mesmos dados que estavam lá. Vou só anotar aqui em cima a formulazinha que a gente vai usar. Então, sigma x ao quadrado, a gente quer a variância do padrão dessa variável aleatória, x, né? Vai ser o quê? O E de x ao quadrado menos o E de x, o quadrado de E de x. Ou seja, segundo momento em relação à origem, menos o quadrado do primeiro momento em relação à origem. Tá certo? Só para relembrar, nossa definição de variância, gente, a original é essa aqui, ó. É de x menos μ, a média dessa variável x, isso aqui ao quadrado, essa esperança aqui. Ela nos lembra mais a ideia de variabilidade, porque o que a gente está fazendo aqui? O que é a esperança? É uma média. De quem? De x menos cada indivíduo ao quadrado. Então, a média dessas diferenças ao quadrado. Então, aqui fica mais claro a ideia de variabilidade. Porém, para fazer as contas, eu aconselho usar essa fórmula aqui. Beleza? Então, gente, vamos lá. Então, para calcular isso, eu preciso calcular esse indivíduo e depois esse. Então, aí você vai ver que o cálculo ele é muito fácil. Então, temos que E de x, então, vamos dividir em partes, é o quê? Como eu tenho uma variável aleatória discreta, vai ser o quê? Vai ser o somatório de i igual a 1 até 4, né? Eu tenho 4 valores aqui de quem? De xi vezes o p de xi. Ou seja, cada cara aqui tem sua respectiva probabilidade. Então, 0 vezes 1 nono, mais 3 vezes 1 terço, mais 6 vezes 1 terço, mais 9 vezes 2 nonos. Então, isso aqui é a própria média que a gente já sabe calcular. Então, a gente pode usar uma calculadora, quer dizer, nesse caso nem precisa, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar, ó, 1, 6 por 3 aqui dá 2, né? Então, aqui deu 1, aqui vai dar 2 quando a gente fizer essa continha, e aqui 9 por 9 vai dar 2 também. Então, 1 mais 2, 5. Então, nossa média, a média dessa variável aleatória é 5. Aí a gente vem para o E de x ao quadrado, ó. Vai ser aqui o somatório de i igual a 1 até 4 também, só que no lugar do xi aqui, ó, eu boto xi ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses indivíduos aqui, ó, o 0, o 3, o 6 e o 9, e vou elevar eles ao quadrado e multiplicar pela probabilidade, ó. Então, gente, ó, aqui vai dar o seguinte. Esse cara aqui vai dar 0. Aqui vai dar o quê? 9 sobre 3, né? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 9 dividido por 3 mais 36 dividido por 3, né? Porque vai dar 6 ao quadrado sobre 3, ó. 36 dividido por 3, mais 9, simplificando com 9, vai dar 9. 9 ao quadrado, né? Corta um daqui com um daqui, fica um em cima. 9 vezes 2, 18. Mais 18, 33. Então, a minha variância, eu já posso calcular ela. Por quê? Ela é esse cara menos o quadrado desse. Então, a variância sigma x ao quadrado, ou var de x, se você preferir, é quem? É esse indivíduo, esse último indivíduo, menos o quadrado do primeiro. Então, vai ser o quê? 33 menos 5 ao quadrado. Então, vai dar 33 menos 25, que vai dar o quê? 8. Então, a minha variância é 8. Porém, a gente pode achar, né? O que interessa para a gente mesmo, para a gente poder comparar com a média, é o desvio padrão. Só um comentáriozinho aqui, por que a gente precisa de desvio padrão? Imagine que eu estou mexendo com medidas, né, de algum comprimento, alguma coisa em metro. Né? Por exemplo, o comprimento desses pincéis aqui é uma variável aleatória, porque a máquina pode produzir pincéis com um tamanho levemente diferente, então a gente quantifica isso aleatoriamente, essa variabilidade no tamanho. Então, quando eu calculo a variância, por exemplo, se esse pincel aqui está com a medida em centímetros, a variância está em centímetro ao quadrado. Então, quando eu tiro a raiz quadrada de centímetro ao quadrado, eu volto para centímetro. Então, a variância e a variável aleatória ficam na mesma natureza. Então,
Tá certo? E essa aqui, a unidade está ao quadrado. Se aqui tem uma unidade 1, aqui tem 1 ao quadrado. Então a gente tira a raiz, né? Então, σx é a raiz da variância, e vai ser a raiz de 8. A gente pode colocar com 3 casas decimais, né? Então, raiz de 8 dá aproximadamente 2,828. 3 casas decimais. Mas você pode botar todas na calculadora se você quiser. Então, tá aí a média, né? Ou tá aí, né, a variância solicitada e o desvio padrão. Em aulas futuras, a gente vai estar entendendo a interpretação desses caras aqui mais especificamente. Por enquanto, vamos aprender primeiro a calcular e ter uma ideia do que serve, tá certo? Então vamos continuar aqui, gente, no nosso slide, porque tem aí um exemplo no contínuo também, né? Então, as continhas estão feitas aqui, né? Tudo que eu fiz ali no quadro, né? Se minha letra lá estava feia, estão feitas aqui também. Você pode pausar o vídeo e dar uma observada, tá certo? E aí, no caso contínuo, então, ó, determina a variância e o desvio padrão da variável aleatória x, cuja a função densidade de propriedade é dada por isso aqui. Então, como é que a gente faz agora? Da mesma maneira. Vamos calcular o momento de ordem 2, vamos calcular a média, pegar o momento de ordem 2 menos o quadrado dessa média, subtrair um do outro e vai dar a variância. E aí a gente tira a raiz quadrada, tem o desvio padrão. Basicamente a mesma ideia. Claro que o cálculo muda, porque nós vamos utilizar aqui integração por se tratar de uma variável contínua. Os valores que ocorrem nela são de 0 até 1, é contínuo esse intervalo. Tá certo? Então vamos ali para o quadro. Ó. Então, ali está fechado, né? Deixa eu só fechar aqui. Embora não interfira, né? No caso da variável aleatória contínua, né? Valores pontuais não interferem, mas vamos fazer para ficar certinho, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Então, temos aqui. Então, primeiro eu vou calcular o E de x. Se você voltar lá nos slides, às vezes você não está lembrando, né, a primeira vez que você viu isso, não estou lembrando muito, professor, tal. Pode voltar o vídeo, só marca o tempo que a gente está, volta lá o vídeo e dá uma olhadinha. Então, a esperança aqui, em relação a x, né, ele vai ser o quê? Vai ser integral de menos infinito a mais infinito de xf de x dx. Essa aqui até que vai, porque a gente já passou por média, tá certo? Só que, ó, observe que a minha função f de x, gente, ela só funciona de 0 até 1. Fora desse, antes do 0 e depois do 1, ela vale 0. Então aqui, ó, esse menos infinito mais infinito, eles vão ser repassados aqui. 0, 1 de x vezes 2x, que é a sua função densidade, dx. Esse 2, como ele é uma constante, eu posso puxar para fora. Então vai ficar 2 integral de x ao quadrado dx de 0 a 1. Então basta eu resolver essa integral. Então aqui vai dar o quê? 2x ao cubo sobre 3 de 0 a 1. Então, continuando aqui, eu tenho o quê? Ó? 2 vezes 1 ao quadrado sobre 3, né? Vou substituir 1, depois subtrair por 2 vezes 0 ao quadrado sobre 3. Esse cara aqui vai dar 0, né? Então, vai dar o quê? 2 terços. Então, a média da minha variável aleatória é 2 terços. O que significa essa média? Significa que se eu realizar esse experimento aqui, eu vou ter valores aqui dentro desse intervalo, que quando eu somar todos eles, né, essa quantidade, dividir por uma quantidade, por essa mesma quantidade, né, somar todos eles, dividir pela quantidade, eu vou achar algo perto desse valor. Quanto maior for minha realização, mais próximo eu estarei desse valor. Entenda isso. Entenda o que você está calculando. Por outro lado, a gente precisa do E de x ao quadrado, que é exatamente o quê? Eu botar um x ao quadrado no lugar desse x aqui, ó. A integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado, f de x dx. Que é, na verdade, a integral de 0 a 1, de novo, mesmo motivo, essa função f de x aqui, ela só funciona, esse 2x só, de 0 até 1, de x ao quadrado vezes 2x dx. Vou puxar o 2 para fora, então vai ficar 2 integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes x, vai dar x ao cubo dx. Quem é essa integral aqui, gente? Soma 1 aqui e divide pelo mesmo resultado. Então vai ser 2x à quarta sobre 4 de 0 a 1. Só que 2 sobre 4, gente, é o quê? É 1 sobre 2. Ó. Então é 1 sobre 2x à quarta de 0 a 1, que é 1 sobre 2 vezes 1 à quarta menos 1 sobre 2 vezes 0 à quarta. Isso aqui dá 0, né? Então isso aqui dá 1
sobre 2. Então, o momento de ordem 2 em relação à origem é meio. Então, podemos calcular a nossa variância. Ó. Sigma x ao quadrado é o quê? É o E de x ao quadrado menos o quadrado da média. Ó. Então, é quem? O último cara que nós achamos, o meio, menos o quadrado do primeiro. Ó. Então, fazendo a continha aqui, nós temos 1 sobre 2 menos, aqui vai dar 4 sobre 9. Tirando o MMC, nós temos o seguinte, de 2 e 9 dá 18, 18 por 2 dá 9 vezes 1 é 9, 18 por 9 dá 2 vezes 4, 8. Então, deu o quê? 1 sobre 18. Se você quiser, gente, você pode tirar aproximado o valor. 1 sobre 18, deixa eu calcular aqui, 1 dividido por 18, dá 0, vou botar aqui no cantinho, ó. Com 3 casas decimais, né? Dá 0,056, né? Na verdade, dá 0,05555 e por aí vai. Quantas casas você precisar, você coloca. E aí, o desvio padrão, para fechar, é a raiz quadrada da variância, que é o valor que nós acabamos de achar. O 1 sobre 18, ó. Opa. Então, a gente tira a raiz desse cara, ó. Então, raiz de, aí abre parênteses, né, 1 sobre 18. Cuidado para não tirar a raiz de 1 e dividir por 18, viu? Então, dá isso aqui, ó. Aproximadamente 0,235. No caso aqui 6, né? Porque seria 7 o próximo, a gente arredondando para 3, dá isso aqui. Você pode botar o valor todo da calculadora, né? Se você for usar um cálculo posterior, vamos imaginar que isso aqui seja uma resposta final. A gente pode até aproximar ela. Se for um cálculo que a gente vai usar dentro de outro cálculo, aí não faça aproximação. Só no finalzinho de tudo. Então tá aí, gente, ó. Calculamos aqui a variância, 1 sobre 18, e o desvio padrão, que é raiz de 1 sobre 18, ou aproximadamente esse valor aqui. Beleza? Vamos só voltar aqui para o slide, vai ter alguma informaçãozinha, acredito que não. Por enquanto, o nosso objetivo aqui é aprender a calcular esses caras. Tá certo? Entendendo mais ou menos a ideia, né? Pô, para que vai servir isso? Para a gente, quando de fato for utilizar eles na prática, para tomada de decisão, alguma coisa assim, a gente entender. Né? Já saber, pelo menos calcular, fica mais fácil a gente olhar para a interpretação. Tá certo? Então, tá aqui a continha, ó, 2/3, o mesmo meio, né? Então, tudo igualzinho. Né? Se você não entende minha letra ali no quadro, é só pausar o vídeo aí, você vai entender. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido e tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.